Fala, galerinha. Agora vamos falar sobre praticamente esse é o nosso praticamente não. Esse é o nosso último capítulo, tá? Do livro 2. E nós vamos capítulo 15. Nós vamos falar sobre o universo, tá? Como a energia se manifesta entre os corpos celestes. Geralmente esse é um tema bem atraente aí pro pessoal. Vamos ver se a galera se anima. E os nossos objetivos nesse capítulo será investigar a gravitação entre os corpos celestes, descrever as leis das forças gravitacionais, diferenciar o conceito força de energia do campo gravitacional, introduzir os modelos de gravitação, aplicar cálculos de força gravitacional para problemas simples. Então, galera, só para contextualizar, para vocês não acharem que saiu a ciência assim, surge com um estalar de dedos, uma ideia brilhante, sempre se apoia no estudo do seu antecessor, tá? E aí nós progredimos um pouquinho mais, tá? Dentro dessa ideia, né, nós tivemos aí Aristóteles, que é um homem importantíssimo, tá? Um filósofo grego importantíssimo que viveu lá em 380, 320 a.C., tá? Chegou a ser até mesmo tutor de Alexandre o Grande, e ele atuou em várias áreas. Ele atuou na física, na religião, na música, na política, enfim, né? E ele acreditava que não havia movimento sem causa, e que os objetos caíam ou subiam aos céus de acordo com seu elemento base, água, fogo, terra e ar, pois estavam seguindo para o seu lugar natural. Então era mais ou menos isso, pessoal. Ele separou ali, tá? Ele passa, a importância dele é porque ele passa a observar, tá? Ele passa a observar o que está acontecendo. E ele veio com o geocentrismo também, né? Com o geocentrismo, e só no século XVI Nicolau Copérnico retornou à ideia, porque antes dele Aristarco tenta passar essa ideia, mas ele é massacrado por, né, reprimida as ideias dele, mas Copérnico retorna à ideia dele de que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, tá? Apresentando um modelo de heliocentrismo. Hélio, o Sol. Sol cêntrico. Hélio no centro. Sol no centro, tá? Do universo. Galileu Galilei, super conhecido, passou a defender abertamente a questão do movimento da Terra e da teoria heliocêntrica. E o pai da mecânica, né? Isaac Newton, em 1667, publicou a Lei da Gravitação Universal. E não poderíamos deixar de falar sobre Albert Einstein, que publicou a Teoria da Relatividade Geral, tá? Como uma propriedade geométrica da curvatura do espaço-tempo. Interessantíssimo isso. Super importante. A força gravitacional surgiu com o quê? Com a maçã caindo na cabeça de Isaac Newton e ele, pum, pronto, bolei uma fórmula. Não foi bem assim, galera. Teve um grande estudo por trás disso tudo. Então, tá, Isaac Newton, para poder chegar àquela conclusão ali daquela fórmula, tá? Ele primeiro teve muito estudo por trás disso tudo, tá? E nesse estudo ele analisou o quê? Que se eu tiver um corpo de massa M1, um segundo corpo de massa M2, mesmo que eles estejam separados por uma distância qualquer r, tá? Eu consigo calcular a força gravitacional, tá? E essa força gravitacional, isso aí passou a ser o quê? Um princípio fundamental. Princípio fundamental que é a da atração entre as massas, tá? Então a força gravitacional, quando ele chega nesse cálculo da força gravitacional, em que eu tenho G, que é
constante de atração, tá? M1 vezes M2 dividido pelo quadrado da distância. Agora, pessoal, tem o seguinte, ó, eu chamo a atenção de vocês que tem a constante da gravitação universal que é diferente da aceleração da gravidade na Terra, tá? Apesar de os dois estarem simbolizados pela letra G, mas o G da constante gravitacional é um G maiúsculo e o da aceleração da gravidade na Terra é um G minúsculo. Então, olha só, por que eles são diferentes? Eu até consigo chegar nesse cálculo. Então, olha só, quando eu tenho uma força-peso, tá? Força-peso é o quê? É o peso, tá? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Eu coloquei aqui conforme está no livro de vocês. Eu só colocaria peso. Então, se eu tiver um sistema em equilíbrio, um corpo em equilíbrio, o que é isso, professor? Corpo em equilíbrio? Corpo em equilíbrio é o quê? Onde a força-peso ele é igual à força gravitacional, tá? Então, se eu tiver essa condição, eu consigo chegar, ó, na aceleração da gravidade da Terra, tá? E isso aqui vai dar aquele 9,81 metros por segundo ao quadrado. Porque eu tenho o G da constante universal da gravitação e esse mzão aí seria o quê? A massa da Terra, tá? Aí fazendo o cálculo aí eu chego nessa fórmula. É só isso só, por enquanto. Nos próximos capítulos a gente fala um pouco mais de corpos celestes. Um grande abraço.